Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então eu estou trazendo aqui uma questão, que foi aplicada aí pela banca FGV no concurso da Cefaz do Amazonas para o cargo de assistente administrativo da Fazenda Estadual, nível médio, tá bom? Então, essa questão aqui, pessoal, ela pode ser anulada, tá? E aí a gente vai ver por que é que essa questão ela pode ser anulada. Então vamos aqui respondê-la, né? E a partir disso ver por que ela pode ser. Então, se esse assunto te interessa, deixa um like aí no vídeo, né? E também se inscreve caso ainda não seja inscrito. Então vamos lá, por que essa questão pode ser anulada? Olha só. Então vamos preencher aqui, né, de acordo com o que o exercício está nos fazendo. Vamos tentar resolver o exercício. Olha só. Então, sabe-se que os dois médicos não são vizinhos, tá bom? É uma questão que eu tenho 5 pessoas sentadas numa mesa redonda, 2 são médicos e 3 são professores, tá? Aí a gente fala o seguinte, ó, os dois médicos não são vizinhos, tá bom? Então, beleza, isso aqui a gente não vai fazer nada agora, só sabe disso. C tem um médico à esquerda e um médico à direita. Então, eu vou colocar aqui C, né? E ele está dizendo que tem um médico à sua esquerda e um professor à sua direita. Ora, mas no primeiro item já tem dizendo para a gente o quê? Que os dois médicos não são vizinhos. Como o médico está vizinho a C, então obrigatoriamente C tem que ser o quê? Um professor. Beleza? Pronto. Aí olha só. Então, se a gente continuar, né? Aí a gente tem, ó, A tem vizinhos da mesma profissão. Então, quando ele fala isso aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, A, vizinho dele, ou vão ser 2 professores, ou vão ser 2 médicos, né? Essa é a situação. Então, eu teria 2 possibilidades para o A, né? O A poderia estar aqui, né? Então, ou seja, como tem muitas possibilidades aqui, até 3. Então, vamos segurar essa informação. Aí vamos continuar. Ó, B tem um médico à sua direita, tá bom? Então, como B tem um médico à sua direita, eu vou dizer que B está aqui, ó. Que ele tem um médico à sua direita. E como a gente sabe, né, que 2 médicos não são vizinhos, obrigatoriamente B tem que ser o quê? Um professor, tá bom? Pronto. Além disso, ó, a gente vê aqui o seguinte, que C e D não são vizinhos. Como C e D não são vizinhos, eu já botei B aqui, obrigatoriamente eu tenho que botar D nessa posição, tá bom? Pronto. Agora a gente vai decidir quem é quem aqui, né? Qual é a profissão. Aí observe o seguinte, ó. Se eu disser que esse cara aqui é A, qual o problema? Não tem possibilidade. Por quê? Porque esse cara A seria professor e então aqui teria que ser um médico. Aí eu teria um médico e um professor, né? E eu tenho que A tem vizinhos da mesma profissão. Então só sobra para a gente a possibilidade de que A seja esse médico aqui, né? Porque aí eu tenho aqui, ó, professor, professor. Beleza? Estou cumprindo essa exigência. A tem vizinhos da mesma profissão, tá bom? Agora vamos voltando aqui para ver se a gente realmente está contemplando tudo, né? Porque observe que agora a gente já tem, né? O A, B, C, D e aqui teria que ser o E, né? Então vamos ver se realmente a gente não está infringindo, né, nenhuma regra que está sendo dita aqui. Então olha só, os 2 médicos não são vizinhos, não, né? Porque D é o outro médico aqui, faltou colocar. Então eles não são vizinhos, beleza? Essa aqui está checada. C tem um médico à esquerda e um professor à direita, beleza? Coloquei C aqui, um médico à esquerda e um professor à direita, também checado. A tem vizinhos da mesma profissão, também já checamos, né? Professor e professor. Então tá ok. B tem um médico à sua direita. B tá aqui. O médico tá à sua direita. Então também tá beleza. E C e D não são vizinhos. Aqui, ó. C tá aqui e D tá na frente dele, né? Não são vizinhos. Também está checado. Ou seja, todas as alternativas aqui, né, estão sendo cumpridas. Então, se a gente observar, né, ó, a partir de A, a sequência das pessoas no sentido anti-horário é. Então, vamos colocar aqui, né? A,
C, E, D, B. Então, se a gente olhar aqui, ó, não tem nenhuma alternativa que a segunda letra aqui seja o C, né? Ó. Aí você diz, ah, professor, então tá errado. Exatamente. Tá bom? Então, essa alternativa aqui, ela não consta dentre as alternativas possíveis, né? Mesmo ela verificando todas as sentenças, ou seja, mesmo ela sendo verdadeira. Assim, professor, mas tem alguma sentença aqui que bate? Bate também. Seria a seguinte, ó. Você poderia, né? Vou colocar aqui a mesma coisa, né? Vamos fazer na mesma análise, eu iria colocar aqui, só para diferenciar, né? Vou colocar C aqui. Da mesma forma, a gente teria que C seria professor, aqui seria um médico, e aqui seria um professor, tá? Nessa segunda análise agora eu estou fazendo com o vermelho, tá? Pronto. Então, o que é que eu posso pensar agora? Bem, do mesmo jeito eu posso colocar, ó, manter o D aqui, porque observe que D, ele vai, né, a gente poderia começar analisando ele ou nessa posição ou nessa, né, já que ele não está vizinho de C, tá bom? Então eu vou manter D nessa mesma posição aqui, tá? Então D eu vou manter nessa mesma posição, tá? Só que agora eu vou fazer o seguinte, observe, se eu disser que D é um médico, eu posso colocar A aqui agora, ó. Tá? Por quê? Porque A, ó, agora ele vai estar sentado entre médicos, ou seja, entre profissionais da mesma profissão, beleza? Ou seja, os seus vizinhos, né, são da mesma profissão. E aqui seria professor. Pronto. Então a gente já tem aqui o A, o D, o C. Aí vamos lá. O B, ó, tem um médico à sua direita. Então a gente teria que B teria que estar aqui agora, para ele poder ter um médico à sua direita. E aí está sobrando só A, B, C, D, o E. Então nesse caso aqui, esse médico seria de inicial E. Tá bom? Então vamos só verificar para ver que de fato bate tudo, né? Ó, os 10 médicos não são vizinhos, beleza? Ó, tá aqui e aqui. C tem um médico à esquerda e um professor à direita, beleza? Que foi por aqui que a gente começou, né? Então essa aqui também batendo. A tem vizinhos da mesma profissão, exatamente, ó, médico e médico, né? Então também verdadeiro. B tem médico à sua direita, ó, B está aqui, tem um médico à sua direita também. E C e D não são vizinhos. C e D não são vizinhos. Também bateu. Né? Então, nessa configuração, a alternativa seria A, E, C, B, D. Né? Que aí, se você olhar aqui, vai ter a alternativa B, que é a que está, inclusive, no gabarito preliminar. Não é? Mas, né, caso você não tenha acertado, não tenha colocado letra B, né, eu sugiro que você realmente entre aí, possa entrar com esse recurso, porque tem duas alternativas corretas. Mesmo que você diga assim, ah, professor, mas eu não tentei e tal. Mas entenda, digamos que você começou como eu fiz. Você fez correto e não tinha alternativa. Então você foi prejudicado no seu tempo de resolução de prova. Enquanto que aquele candidato que pensou inicialmente dessa maneira, ele acabou sendo favorecido, porque a alternativa correta que tinha era essa e não a de cima. Tá bom? Então, isso também é um argumento para você utilizar, né, para que a questão possa ser anulada, né? Que a pessoa que não pensou assim inicialmente e pensou de acordo com o que estava no gabarito, ela acabou sendo beneficiada pelo erro da banca, tá bom? Então, é dessa maneira que você deve argumentar, mostrando que existe essas duas possibilidades, né? Que essas duas possibilidades atendem às exigências e então a questão teria duas respostas corretas e, na pior das hipóteses, fez com que você perdesse tempo na hora da prova, diferentemente de quem acertou a outra diretamente. Tá bom, pessoal? Então, é dessa maneira que você deve proceder. Espero ter ajudado, né? E, inclusive, né, aproveito também novamente para falar aqui, né, do nosso site. Então, se você quer olhar aí alguma prova anterior aí da banca FGV ou de outras bancas, né, você pode acessar o nosso site, o www.mate.ufpb.br
Adriano. Então você vai ver, o site ainda está em construção, mas o seu apoio é fundamental para que esse processo seja acelerado. Tá bom? E como é que você apoia? Se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando aí com os amigos. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.